Exu Mirim é uma entidade travessa, Exu Mirim é uma criança de rua, como alguns dizem, é um encantado, né? A gente vai falar sobre isso. Mas Exu Mirim, pode ter certeza, ele só vem nos terreiros para justamente auxiliar as entidades de luz que trabalham nessa energia a nos auxiliar, a nos ajudar. Hoje é um dia especial, sim. É uma entidade, como eu disse, mal compreendida ainda, mas muito difundida em todos os cantos. Não tem um terreiro que não tem o Exu Mirim que se manifesta, que faz parte ali da corrente, junto com os Exus. É filho de Exu? A gente vai falar sobre isso. Não tem uma casa espiritual, uma tenda, uma sinagoga, um terreiro, qual você não vai encontrar um Exu Mirim ali atuando, trabalhando junto. Então eles vêm para trazer magia, trazer força, trazer equilíbrio, trazer amparo para todos nós. É aquilo que eu disse, eu não sei qual é a sua necessidade, mas você acredita, você tem fé? Nesse momento, talvez você tenha feito a sua oferenda na sua casa, talvez você tenha posto a tua vela. Se não pôs, tem aí em casa um pouquinho de cachaça, uma aguardente, uma Coca-Cola, né? A gente tem hoje muito comum as pessoas oferecer Coca-Cola para Exu Mirim. Tem aí uma groselha, põe um pouquinho de groselha com cachaça, oferenda. Tem uma balinha ardida, né? Uma balinha que seja um house, uma bala de menta, um limãozinho, coloca. Geralmente são as oferendas que a gente coloca também na nossa casa, ou a oferenda que você aprendeu a colocar. Vale a nossa fé. Exu Mirim não é um Exu pequeno, Exu Mirim não é uma criança de rua, Exu Mirim não é filho de Exu, Exu Mirim não é um espírito infantilizado no sentido humano. Exu Mirim é um espírito, sim, que atua nessa energia, né? Jovial, intensa, irreverente, espontânea, muitas das vezes, e sempre assim, às vezes, com uma enorme sabedoria, uma coisa. Ele absorve, ele percebe as coisas muito rápido. E diante de tudo que a gente vive, diante de todas essas confusões que a gente passa, diante de todas as necessidades para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, e muitas das vezes na correria maluca do nosso dia a dia, em busca de um futuro, em busca de algo que a gente deseja, de um sonho, dos nossos desejos, a gente acaba, na verdade, esquecendo de viver o momento presente e até de agradecer tudo aquilo que a gente já conquistou, tudo aquilo que a gente já passou, tudo que a gente tem vivido. Exu Mirim é um espírito que vem no intuito também de trazer alegria, né? E dar um chacoalhão na gente. Olha, tio, olha por onde você passou, celebra. E aí quando a gente pensa nessa coisa do ardido, quando a gente pensa nessa coisa do margoso, Exu Mirim gostando, é no sentido de dar um toque para a gente, para que a gente tenha uma centralização no dia, que a gente viva esse instante presente. Então, assim como as crianças, né? Claro que numa outra dimensão, num outro raio de trabalho, numa outra energia de trabalho, mas assim com esse ato de espontaneidade que as crianças trazem, é muito difícil diante de uma entidade dessa você não se alegrar, você não dar risada, ele não movimentar você, ele não te mexer, tirar daquela estafa, né, do cansaço, às vezes da irritação. É uma delícia saudar e poder receber uma bênção de Exu Mirim, de Pombagira Mirim, dessas entidades. Então pode ter certeza que são espíritos de uma elevação extraordinária, que tem assim uma grandeza de alma, né? Primeiro que o espírito, para aceitar vir nesse arquétipo, a gente trabalha nessa irradiação, como o Caboclo da Mata sempre ensina, e nós estamos na Terra, e é preciso a gente aprender a viver e se comunicar na Terra, com as energias da Terra. Os espíritos que se manifestam na Terra já passaram por aqui, né? Então eu respeito todas as crenças, todas as maneiras de pensamento, de entendimento, mas esses espíritos, eles passaram sim por aqui também reencarnado, e escolheram agora vir com esse arquétipo para nos ajudar. Que eles possam trazer paz, trazer luz, né? Trazer um olhar assim
de um monte de elevação para cada um que está com a gente, para que a gente possa ter as nossas orações. Você que está aqui nessa corrente junto com a gente, tem as suas rezas hoje atendidas, e que a gente saiba apreciar tudo aquilo que a gente já conquistou, tudo aquilo que a gente vive, tudo que nós aprendemos, e que a gente possa também continuar sonhando, né? Porque esse espírito ele alimenta na gente a vontade de continuar, a vontade do desejo, que a gente possa continuar esperançoso, acreditando sempre no dia de amanhã. Laroye Xumirim, Laroye Pombogira Mirim, salve essa magia, salve essa força que tanto ajuda nos terreiros, junto na linha da esquerda, junto com Exu, sim, junto com Pombagira, trabalhando nessa energia da esquerda, que é onde faz todo o processo de descarrego no nosso ambiente. E quando você quer alguma coisa rápido, a gente sempre lembra, pede Exu Mirim, ele movimenta rápido, não pode ter certeza. Um Laruê a Exu Mirim, limpando todas as energias que não mais precisam estar com a gente. Como diz Exu Mirim, você pode abrir a boca, tio, e continuar reclamando. Ou você pode abrir a mente e aprender, se permitir aprender. E o dia vai ser o mesmo. Basta a postura que você escolhe, que você se mantém, né? Quando a gente pensa nesses espíritos, quando a gente pensa nessa energia, a gente está pedindo a eles que atuem principalmente quebrando sim as demandas, as magias negativas, as energias, e muitas das vezes de uma maneira descontraída, né? Espontânea e direta. A abordagem deles, assim como a abordagem das entidades da esquerda, dos baianos, é muito direta com a gente. Mas energias essas, é bem importante a gente lembrar, que nós atraímos, que nós permitimos que se atraísse da gente. Ah, fizeram um trabalho, fizeram isso para mim. Primeiro você abriu o seu campo áureo, você permitiu com que essas energias, a gente precisa mudar o nosso padrão de espírito para a gente realmente se proteger. Em tempos difíceis como a gente vive, é bem importante o nosso estado mental, a condição que a gente se coloca, a gente, como a gente diz nos terreiros, não baixar a guarda, manter a fé, manter o espírito elevado, perdoar aquele que precisa ser perdoado, compreender muitas das situações que a gente está vivenciando e querer sim evoluir, querer crescer. Como diz Exu Mirim, uma mensagenzinha curta que eu procurei hoje, encontrei, onde ele diz assim, e ele ensina, na verdade, né, que cada um de nós tem a nossa luta cotidiana, o nosso caminho, a gente tem o nosso destino, é verdade. E você pode não comparar o seu desenvolvimento espiritual, você não pode comparar o seu desenvolvimento espiritual com outro, tio. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu axé, cada um tem a sua energia. A gente precisa se elevar e se inspirar nas pessoas que a gente deseja crescer ou que a gente imagina como inspiração. Comparações abrem portas para energias negativas, como inveja, frustração, insegurança. Quanto menos você olhar, né, para o espelho do outro, é bem melhor para você. Olha no seu espelho, olha nas suas camadas, cuida do seu caminho, respeita a sua jornada e confie no tempo dos seus guias que vão te amparando, vão te ajudando. Quando a gente pensa então em Exu Mirim, ele vai sim ajudar nessa caminhada para a gente mudar o nosso padrão de energia, mas principalmente também trabalhar uma coisa que a gente quase nem sempre imagina. E se a gente pensar nesse espírito, que ele vem com um arquétipo de criança, né, irreverente, ele vem no arquétipo de um espírito jovem ali, todo espontâneo, ele vai trabalhar muito no nosso desbloqueio emocional, problemas, conflitos que a gente traz às vezes de infância, trabalhar a nossa área sentimental e esperançar o nosso coração para que a gente acredite e que a gente viva. Então pode ter certeza que eles vão trazer uma proteção muito grande para a criança, para os adolescentes. E aí quando a gente precisa pedir numa caminhada onde a gente está convivendo ou lidando com crianças, às vezes tem sempre um mais agitado, alguma situação mais difícil, Exu Mirim também nos ajuda, né, e auxilia muito na proteção espiritual do seu adolescente que você tem em casa. E é uma atuação espontânea, né? Muitas das vezes são situações que a criança, o jovem, ele se coloca vulnerável. Exu Mirim é um guardião das crianças, dos adolescentes, não tenha dúvida disso. Eles são especialistas
pode ter certeza, ele dá com energia densa, energia truncada, confusa, né? Mas sempre lembrando do sagrado, sempre se firmando na força dos orixás, nas forças do Pai Maior. Eles agem de uma maneira irreverente, mas com um propósito, nunca perdendo esse propósito. É bem importante a gente lembrar disso. Na nossa casa a gente coloca a oferenda sempre, como eu disse hoje, é um bolo tudo recheado para Exu Mirim, mas sempre a gente vai colocar também amendoim, o limão, né? A gente coloca, você pode colocar, que eu já te disse, uma groselha com cachaçinha, uma coisa que eu gosto às vezes de presentear, uma bolinha de gude, né? Tem algumas pessoas que dão estilingue, mas eu acho que aí a gente já remete a outras energias de guerra, de caça, então um brinquedo, né? Alguma coisa mais singela, e aí uma bolinha de gude que é um brinquedo e eles adoram, e você vai movimentar, e eles sempre falam, tio, eu vou jogar a bolinha para você escorregar e cair, mas não é literalmente cair fisicamente, a gente acordar para a vida, a gente prestar atenção no que a gente está vivenciando, no que a gente está passando. Na nossa casa a gente coloca a vela bicolor preto e vermelha, perdão, ou você pode colocar uma vela vermelha, ou a vela que você aprendeu na sua casa. Tem alguns terreiros que colocam a vela roxa, não tem problema, a vela amarela ou azul, já vi dizer. A gente coloca a vela vermelha e preta, pedindo a cura material, a limpeza, a ancoragem do chão, a terra, o que a gente precisa ancorar e pedir. A gente, como eu disse, colocar às vezes uma fruta, não só o limão, você pode colocar maçã, pode colocar fruta também, vale a tua fé, vale a tua intenção, vale aquilo que você tem dentro do teu coração. Posso oferecer charuto para Exu Mirim? Sim, né? Ouve o sacerdote da sua casa, ouve o guia espiritual da sua casa, o que ele te orienta, ouve a sua intuição, ouve a que tua entidade pede. Então, se ela pedir um charuto, existe um fundamento, existe uma necessidade, existe um porquê, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de colocar um incenso. Não tem problema, é aquilo que você acredita, aquilo que você tem como permissão e como necessidade. Aonde a gente oferendar? Só no cemitério? Não, você pode também colocar numa praça, pode colocar num jardim, em campos, nas matas, no meio. A gente sempre lembra que quando você colocar uma oferenda, né? Quando a gente arreia uma oferenda, não coloca na porta de alguma casa de uma pessoa, não coloca na porta de uma empresa, coloca num campo de força. O campo de força dele também são as encruzilhadas, o calunga, né, que é o cemitério. Pode colocar na beira da praia, algum campo. Sempre a gente tentando colocar coisas que não agride a natureza. Se você vai colocar um doce que tem um papelzinho, você já tira esse plástico. Passar com uma entidade, um Exu Mirim, mas longe dele ser o diabinho, de ser o capetinha, de usar o arco e flecha, o tridente. É um símbolo de transformação, de purificação. Essa irreverência toda é só um arquétipo para nos dar força, dar coragem, né? E são sim entidades que têm força. Todas essas linhas começou a ser bem mais difundida em 1960, 1970, onde a Umbanda começou a trazer outras linhas trabalhando também nos terreiros. Mas é claro que historicamente a gente tem a manifestação de Pombagira Mirim há muito tempo, de Exu Mirim há muito tempo, há séculos atrás e há décadas atrás, né? A Umbanda tem 1 século e 2 décadas praticamente. Mas então não é mérito a gente falar que Exu Mirim é uma novidade agora. Não, ele sempre manifestou nos terreiros. E aí, o que eu lembro sempre para os nossos colaboradores nessa casa, qual que é a entidade, né? Muitos dizem assim, qual que é a tua entidade de frente? Qual a entidade que se manifesta? Eu costumo dizer, qual a entidade que quando você pensa, você arrepia, você já logo está sempre com você, sempre te mostrando, te ensinando, que você tem uma conexão. É ali que a gente tem que se fortalecer. Claro que nos tempos de hoje é muito mais acessível você sentir a energia de várias entidades. Nós hoje estamos numa época onde todo mundo acredita no plano espiritual. Quem não acredita tem um ponto de interrogação, de dúvida se é ou se não é. Mas está no nosso país, a gente, mesmo aqueles que são de outras crenças, de outras denominações religiosas, tem um ponto de interrogação acreditando no espírito. E há muitos anos atrás, os espíritos tinham que provar que você estava presente. Então hoje, a maioria de nós somos médios conscientes, porque nós estamos em um outro tempo.
né? É necessário a gente aprender, é necessário a gente se construir e aprender para viver o nosso desenvolvimento na Terra. Mas começa a perceber a entidade que se manifesta com muito mais presença em você. E aí, se você tem essa presença de Exu Mirim muito forte, não tenha receio. Ele não é uma criança, ele não é um moleque de rua, ele não é filho de Exu, ele não é filho de Pombagira. Ele é um espírito que veio com esse arquétipo para também trabalhar nessa irradiação e na camada da esquerda, limpando todas as energias densas do terreiro, quebrando demanda, quebrando feitiço, quebrando magia e nos despertando para o viver, né? Eu lembro que uma das primeiras entidades que me ajudou muito na minha caminhada no início era um Erezinho, um Cosme, né? De um médio que na época parecia que ele nem estava incorporado, de tão alegre que ele ficava, em pé, manifestava, corria. Mas aquela entidade me ajudou, me dando norte, me orientando, estava começando na Umbanda, e eu sou muito grato à Avó Maria, a Preta Velha, e a essa criança que era um Julinho. E aí é isso que a gente precisa. Então, se você recebe uma cigana, não queira receber um Exu, porque você acha que Exu é mais forte. Se você recebe um caboclo, não pense que caboclo é menos forte que Exu. Se você recebe uma Preta Velha, não queira receber Zé Pilintra, porque é muito mais divulgado, todo mundo fala da esquerda. É uma responsabilidade muito grande trazer em terra, principalmente entidades que já são falanges, entidades que têm aí toda uma evolução e uma dimensão. Quando você fala em Exu Mirim, todo mundo adora. Quando fala em Exu, todo mundo sacode, porque é uma energia que está na esfera da Terra, vivencia essas necessidades básicas que a gente tem. E aí, né, já é uma preocupação de todos os dirigentes, os babalorixás de antigamente, a própria esquerda dentro do terreiro. Zélio já falava, cuidado ao trabalhar com Exu, ao trabalhar com Herê, e não que ele não aceitasse Exu, pelo contrário, ele ensinava sobre Exu. É que são entidades onde a gente está muito mais a gente tem muito mais facilidade de se enganar, e tem muito mais facilidade de virar, como a gente diz, para uma outra banda, porque a gente cantou o ponto de Exu, a gente já logo arrepia. Agora são entidades que vêm com uma energia muito mais densa. Então realmente está na energia de Exu Mirim, na energia dessa entidade, desse espírito que vem em terra. Ele pode até mostrar a língua para você, mas a língua dele não é o efeito que você pensa, no sentido de humano, de estar te mandando para aquele lugar. Essa língua que ele está mostrando, você sabe que muitas das vezes não é para você. E você sabe para quem é. E é essa entidade que a gente tem que entrar nessa energia. A gente ouvir aquela gargalhada de Exu, não como ele tirando sarro pra gente, mas ele dizendo pra gente: poxa filho, isso é tão fácil de resolver, mas confia, né? Acredita. É essa frequência que a gente, como estudante, como devoto, como umbandista, a gente tem que buscar. É o pé no chão, é os ritos para que a entidade realmente se manifesta. E aí, se você se permite, tudo isso que está aqui são adereços para a gente acreditar nessa irradiação de Exu Mirim. Mas se você consegue entrar nessa conexão sem sequer acender uma vela, é esse caminho, a gente se permitir. E são muitos esses espíritos que nos ajudam. Eu digo sempre, é verdade que a gente tem muitos perrengues, é verdade que a gente tem dificuldades, que a gente tem algumas situações de conflito que a gente passa na vida, mas a gente tem tanta bênção que a gente recebe, a gente tem tanto axé que a gente recebe. É preciso a gente agradecer. Exu Mirim também vai falar para a gente desse agradecimento, dessa busca de gratidão. E aí agradecer quando você passa na encruzilhada. Encruzilhada é um lugar de escolhas, é um lugar de caminhos, né? Quantas encruzilhadas a gente passa na vida, quantos caminhos a gente passa por aí. Cultuar Exu Mirim, cultuar Exu, é você pedir em todos os campos de atuação dele, mas agradecer também. Agradecer toda a proteção espiritual que a gente recebe. Quantos males não nos acontecem graças a esse amparo dessas entidades, né? E de novo eu reitero para você, Exu Mirim não são espíritos de crianças de rua que desencarnaram e vieram, não. São espíritos já numa evolução que vieram trabalhar e ajudar nos terreiros, você pode ter certeza. Exus Mirim, eles trabalham numa energia onde outras entidades talvez não conseguiriam atuar,
né? Existe até alguma frase onde diz: aquilo querer dá, ninguém tem, Exu tira. Exu Mirim trabalha nessa atuação irreverente por conta de toda essa densidade, essa intensidade dele. E são correntes que pode ter certeza que nos auxilia em muitos e muitos campos que a gente às vezes nem imagina. Laro Exu Mirim, Laro Exu Mirim, salva essa falange, salva essa força, que traga sabedoria, que te traga paz, que te traga cura, que traga amparo nesse momento que a gente vive na Terra, no planeta, que nos dê sabedoria espiritual para as nossas escolhas, que nos dê entendimento espiritual para a gente cumprir a nossa missão. A gente não está aqui de passagem, a gente não está aqui, como a gente fala sempre, só para pagar conta, para conquistas. Isso tudo faz parte de um processo de evolução. A gente está aqui para uma causa maior. E aí pede a Exu Mirim para você também entender e compreender aquilo que de repente, nesse momento, você não está conseguindo entender ou ter uma compreensão tão clara, né? A gente tem uma dimensão daquilo que a gente precisa de fato viver, né? Dizer que a gente só está aqui pelos bens, pelos nossos sonhos. É claro que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, é claro que a gente quer o melhor pelos nossos, é claro que a gente quer uma qualidade de vida, mas é preciso a gente lembrar que nós somos, antes de tudo, espíritos. Nós somos espíritos encarnados na Terra, né? E o quanto a gente recebe de ajuda para a gente cumprir a nossa missão. Dizer que ninguém vem para te salvar é um tremendo egoísmo. Dizer que você caminha sozinho é um tremendo egoísmo. Viu, tio? Mas tantas vezes, e muitas vezes, todos vocês, e tu és salvo por alguém que você nem sequer sabe. Quantas e quantas vezes tu foi ajudado, tio, por alguém que você nem se deu conta e nem percebeu? Quantos rezaram por ti e você nem sequer sabe? Quantas vezes você recebeu um sorriso inesperado de um estranho que melhorou o seu dia? O toque de um animal que do nada apareceu e entendendo a sua dor? Palavras de um escritor que alcançaram do fundo da tua alma? Uma música que tocou o seu coração? E coisa que talvez ninguém tenha conseguido dizer ou falar, o olhar atento de um amigo no momento certo. Estamos todos silenciosamente salvando uns aos outros. Em nenhum momento, tio, vocês ficam desamparados. Pequenos gestos que parecem insignificantes, mas têm uma relevância imensa para a tua alma. Ô tio, observa mais as bolinhas de gude que aparecem na sua vida. Observa os soluços do nada que o tio começa a dar. Mas carrega sempre, às vezes, só a dor, só a tristeza, só a melancolia. Vamos mudar um pouquinho, vamos mudar e lembrar que está vivo e que tem um destino pela frente? Laroê, Exu Mirim, que ele traga sempre essa luz, esse amparo na nossa jornada, essa força, a eloquência para a gente continuar a nossa jornada e que a gente lembra sempre que a gente não está sozinho, que a gente não caminha sozinho, seja por onde você estiver. Quer cultuar Exu Mirim? Basta, né? A gente na Umbanda a gente diz Laroê Exu Mirim, Laroê Exu, faz uma saudação